Estamos em mais um dos nossos vídeos diários rápidos de programação JavaScript. Hoje nós veremos os operadores de incremento e decremento e alguns truquezinhos em relação a eles. O objetivo todo aqui é você assistir, repetir e com isso ir adquirindo fluência em lógica de programação e em JavaScript. Nós estamos aqui no navegador Chrome. Eu digito aqui about, blank, botão direito, inspecionar e clico em console. Aqui nós vamos começar a programar. Ao final vocês vão ver uma playlist com tudo que nós estamos desenvolvendo nessa série de vídeos rápidos. E todos os dias nós publicamos um novo vídeo. Não esqueça, curta, inscreva-se, marque o sininho. Esse retorno é o que nos faz ter ânimo para continuar aqui sempre publicando esses vídeos diários. Então, hoje nós vamos falar sobre incremento e decremento. É o operador mais. Eu vou criar uma variável. Vamos chamar de let i igual a 10, por exemplo. Eu criei a variável i e ela vale 10. Se eu der alert i, ele abre uma janela que diz 10. Então eu vou incrementar. Eu vou colocar i++. Quando eu der o alert de vem 11, se eu fizer de novo, eu uso os teclados para repetir, e der o alerta, vem 12. Às vezes vocês vão ver mais i. Alert de vem 13. E assim vai. E eu tenho o i menos. Adivinhem só, se eu der alert de i menos, vem 12. E eu tenho o menos i. Se der o menos i, vem 11. Então, o mais e o menos são razoavelmente óbvios. Eu tenho uma variável, o mais faz ela aumentar de valor. O menos faz ela diminuir de valor. A parte, que às vezes é um pouco mais difícil, é qual é a diferença entre eu colocar mais i ou i++. A diferença toda é o seguinte. Se eu tenho uma variável, certo? Essa variável, se eu der um alert de i, eu pego o valor da variável e eu coloco no alerta. Por exemplo, quanto vale i? Vou dar um alert de i. I vale 11. Eu dei um alerta de i, ele mostra 11. Pois bem, o que faz o incremento? Ele altera o i. O que faz o incremento? À esquerda ou à direita da variável i? Ele incrementa antes ou depois de eu retornar o valor dessa variável. Por exemplo, alert i vai exibir 11, certo? Pois bem, o mais vai fazer o i valer 12. Se eu der alert de mais, o que eu tenho aqui? Eu tenho que ele exibe 11. Quanto vale o i? O i vai valer 12. Isso a gente já viu. Mais i vai fazer o i valer 12. I++ vai fazer o i valer 12. Se eu der i++ agora de novo, vai valer 13. Se eu der mais i, também. Então, se eu der alert i++, o i vai valer 13. Ele era 11, eu dei i++, virou 12. Eu dou i++, ele vira 13. Então, ele exibe 12, que é o valor do i, e o i agora vale 13. Se eu der alert de, vamos confirmar, alert de vale 13. Então, qual é a diferença? A diferença é a seguinte. O alert i++ é como se eu fizesse alert de i++, é a mesma coisa que fazer alert de i++, certo? E o mais i? O mais i é como se eu fizesse i++ ou mais i e alert de i. O mais à esquerda, a primeira coisa que eu faço é incrementar e depois eu pego o valor do i. Então, por exemplo, vamos fazer, alert de i vai exibir 13. Alert de i++ vai exibir 13 e o i vai passar a 14. Mas alert mais i vai fazer o i virar 14 e vai exibir 14. Ele exibe 14. E quanto vale o i? O i vale 14. Porque eu primeiro incrementei e depois dei o alert. E isso vale para tudo, não só para o alert. Por exemplo, o i vale 14. Se eu colocar let x igual a i, o x vale 14, certo? X igual a i, x vale 14. Se eu fizer x igual a i mais, o x vale 14 e o i foi incrementado para 15.
Mas se eu fizer x igual a mais i, o i vai ser incrementado para 16 e o x vai valer 16. Então, olha só, o x vale 16 e o i foi incrementado para 16. Então, quando o mais ou menos vem na frente da variável, eu incremento ou decremento a variável e daí retorno o valor dela. Se for para um alert, vai exibir o alerta depois do incremento ou decremento. Se eu for atribuir uma variável, vai atribuir a variável depois do incremento ou decremento. Se o mais vem depois, eu primeiro faço tudo que tem que fazer e por último eu incremento ou decremento o i. E essa é a diferença entre o mais menos à direita ou à esquerda. É que pensa assim, tu está lendo da esquerda para a direita. Tu primeiro fez o mais ou menos e depois tu faz toda a operação. Se ele está à direita, tu primeiro faz o alerta, a atribuição, o que for, e por último tu faz o mais ou menos. Essa é a diferença importante entre o mais e o menos. E de resto, os dois simplesmente incrementam em um ou decrementam em um aquela variável. Espero que tenham gostado. Não se esqueça, se gostaram, curta, inscreva-se, compartilha. Aqui no final a playlist. Amanhã, um novo vídeo sobre algum detalhe de programação em JavaScript.